E eu fico contente com o número de participantes, realmente. Isso significa que a gente está conseguindo fazer uma boa comunicação com vocês. É evidente que as dúvidas, elas aparecem quase que diariamente, porque o número de alterações legislativas nesses últimos 2 meses foi bastante significativa. Então, é mais que natural que todos estejam com dúvidas relacionadas agora à aplicabilidade, o que fazer com os contratos de trabalho, né? Depois que vai haver a cessação aí do benefício do governo, né? Então, a gente vai falar sobre um pouquinho da medida provisória 936, que acredito que a maioria das empresas fez uso da medida provisória, e na sequência a gente vai falar da medida provisória 927 e falar um pouquinho também sobre as convenções coletivas, né, dando maior ênfase à convenção aqui do Sintoresp e Sindifest, que trouxe já há algum tempo, né, antes mesmo da edição dessas medidas provisórias, a possibilidade de reduzir ou mesmo reduzir jornada e salário ou mesmo suspender o contrato de trabalho, né? Então, eu sei que muitos de vocês aqui já participaram, eu só peço algumas outras vezes aqui do nosso webinar ou mesmo de alguma palestra lá presencial da ANR, mas eu só solicito a gentileza que vocês procurem deixar os microfones fechados, porque, sobretudo porque eu estou com o microfone aqui direto no meu ouvido, então interfere bastante quando eu falo. Eu prefiro fazer toda a exposição e aí vocês vão fazendo os questionamentos e as perguntas pelo nosso chat e ao final eu procuro esclarecer todas as dúvidas, né? Faço as perguntas que vocês fizeram no chat e eu vou esclarecendo à medida da leitura, tá bom? Então, olha, estamos com 170 participantes aqui, acho que nunca teve tanta gente, a não ser na primeira vez que a gente falou exatamente sobre essa medida provisória, a 936, né? Ela é a vedete, realmente. Então, vamos retomar um pouquinho desta medida provisória, a medida provisória 936, que foi editada no dia 1º de abril deste ano, ela que foi tão aguardada aí pelas empresas, né, do Brasil, por este segmento especificamente que foi tão afetado aí com a crise do coronavírus. É uma medida que trouxe efetivamente o subsídio financeiro do governo, né, para os contratos de trabalho, aqueles que foram suspensos ou reduzidos, tiveram a sua jornada de trabalho reduzida com o seu salário igualmente reduzido. A medida provisória, ela tem um prazo de vigência de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, tá? Mas desde o início ficou claro, inclusive tem um artigo próprio da medida provisória, que as empresas só iriam poder utilizar o subsídio do governo federal, quer dizer, a ajuda financeira do governo federal nos contratos de trabalho pelo prazo de 90 dias, tá? Esse é o prazo máximo de utilização do benefício emergencial para os contratos de trabalho. Lembrando que desses 90 dias, eu vou poder suspender pelo prazo máximo de 60 dias ou reduzir pelo prazo máximo de 90 dias, tá? Então, a maioria das empresas fez o quê? Preferiu fazer a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias e agora só vai sobrar mais 30 dias que ela vai poder reduzir este contrato de trabalho, fazer a redução da jornada proporcional ao salário do empregado, recebendo, portanto, o trabalhador esse benefício emergencial que é o subsídio financeiro para o trabalhador. Então, é importante deixar isso claro, porque até hoje as empresas têm feito um pouco de confusão, sobretudo agora, nesta semana última que passou, quando saiu a renovação, então, da medida provisória. Então, lembrando que medida provisória, como o próprio nome diz, é uma medida emergencial, assinada pelo presidente da República,
para casos como esses, efetivamente, que precisa de uma atitude rápida, e até que ela se transforme em lei, passar por todo o processo legislativo. A medida provisória, então, ela vale durante o período de existência dela, que são esses 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Né? Então, ao final dos 120 dias, essa medida provisória ela pode ou não ser convertida em lei ordinária. Então, estamos nesse compasso de espera desses 120 dias para que essa medida provisória se torne efetivamente uma lei ordinária. Me parece que isso não existe muita discussão a respeito dela efetivamente se tornar uma legislação, uma lei efetivamente, né, passando pelas duas casas do Congresso, que é a Câmara e o Senado. Então, isso é o que gerou um pouco de confusão das empresas na semana passada, quando foi declarado, então, pelo governo federal, a prorrogação da vigência da medida provisória, né? Então, de novo, ela tem um prazo de vigência inicial de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Isso significa o quê? Que os termos da medida provisória, eles permaneceram os mesmos. Não houve prorrogação dos benefícios inseridos na medida provisória. Portanto, o prazo do benefício máximo que uma empresa pode utilizar são por 90 dias. Isso está mantido. É verdade também, e aí a confusão se agravou a semana passada. Por quê? Porque na quinta-feira da semana passada, ou sexta-feira, salvo engano, foi aprovado um projeto de lei, tá? Quer dizer, foi aprovado o projeto de lei que se transforma esta medida provisória na lei ordinária, e nesse projeto de lei há a possibilidade deste benefício do governo, que então hoje é de 90 dias, que ele seja aumentado. Tá? Então, são duas coisas completamente diferentes. Então, estamos com a medida provisória em plena vigência e as empresas podem fazer uso desses benefícios de suspensão ou redução pelo prazo máximo de 90 dias. Tá? E existe efetivamente este projeto de lei que ainda está para ser aprovado no Senado, se vai haver a prorrogação, ou seja, um aumento desses 90 dias. Isto ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Para além de, se for aprovado no Senado Federal, o presidente da República, ele tem o poder, aqui eu preciso fechar o meu WhatsApp, ele tem o poder dele individualmente setorizar este benefício elastecido. Isso significa o seguinte: se o Senado aprovar este projeto de lei que aumenta o prazo de 90 dias de benefício, do benefício emergencial, né, dos contratos de trabalho, não significa que todos os setores serão beneficiados. Né? É bem provável, me parece lógico isso, que o presidente da República vai vir ao auxílio dos setores da economia que foram mais atingidos, né? E foram quem? O setor de hotelaria, o setor de turismo, de restaurantes, que é o nosso setor efetivamente. Então, me parece que se houver aprovação pelo Senado, me parece que faz sentido efetivamente que o presidente da República ele decrete que o auxílio venha para este setor que efetivamente, de hospitalidade e turismo, que efetivamente foi tão atingido aí pela crise. Então, precisamos ainda esperar o aumento deste prazo de 90 dias, tá bom? Então, a princípio, as empresas têm esses 90 dias para serem utilizados. Por que todo mundo correu com isso? Né? Porque existe realmente a possibilidade desta medida provisória não virar lei. Então, é melhor eu correr, então, com este benefício, sobretudo agora que os estabelecimentos estão
com as portas fechadas para o decreto do governo estadual, né? Não há muito o que fazer, salvo a história do delivery e do takeaway, mas os restaurantes estão fechados, os hotéis estão fechados, então por isso que a grande maioria já fez uso agora. Mas, a princípio, esta medida provisória, ela pode ser aplicada, ou seja, o governo pode, então, dar este subsídio durante o período da calamidade pública, portanto, até o dia 31 de dezembro deste ano. Se alguma empresa ainda não utilizou, não fez uso da medida provisória 936, pode fazer uso agora. E se essa medida provisória efetivamente for se transformar em legislação ordinária, isso vai poder, então, ser utilizado até um pouco mais para frente ou até o período declarado de calamidade pública, que, a princípio, foi declarado até o dia 31 de dezembro. Eu digo a princípio, porque este prazo final da declaração de calamidade pública, ele pode ser interrompido a qualquer momento. Tá? Então, ele pode ser antecipado, né? Ou seja, ser encerrada a declaração de calamidade pública com todas as consequências que estão vinculadas às medidas provisórias. Já vou falar da outra medida provisória, também com prazo de vigência atrelado à declaração da calamidade pública, né? Como também o presidente da República pode alterar este prazo para um período posterior a 31 de dezembro. Nada impede que ele faça isso. Então, a gente precisa acompanhar efetivamente de perto essas alterações todas que vêm ocorrendo aí, especialmente em relação à declaração da interrupção da calamidade pública. Ao que me parece, esse prazo não vai ser alterado, não faz sentido haver uma antecipação do término da calamidade pública, na medida em que estamos acompanhando tudo que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil, e me parece que realmente a retomada da economia vai ser feita de uma maneira muito lenta e sobretudo neste segmento, o que se espera é que a economia seja retomada devagarzinho, com uma crescente, mas muito lenta. Então é isso, tá? Eu não vou me ater hoje a tratar especificamente da 936, que eu já falei em outros encontros que nós tivemos aqui virtuais, né? A gente falou bastante sobre a 936, os prazos dos benefícios, como é que eu faço para conseguir o benefício, como eu tenho que ajustar com o meu empregado, e etc, etc. Eu acho que não vem agora aqui mais ao caso, e sim as pessoas ficaram interessadas em querer saber o que fazer com os contratos de trabalho, na medida em que o auxílio do governo está acabando ou vai acabar em algum momento, e o meu estabelecimento ainda está fechado por ordem do governo estadual. A grande pergunta é essa. Então, o que dá para se fazer? Aqui na cidade de São Paulo e na base do Sintoresp, dá para aplicar as convenções coletivas. Então, vamos lembrar que tanto o Sintoresp quanto o Sindifest, antes mesmo das duas medidas provisórias que foram editadas pelo governo federal, os dois sindicatos já procuraram ajustar medidas apropriadas para esse momento. Quais foram as medidas? As mesmas. Suspensão de contrato de trabalho, com o pagamento pela empresa de metade do piso salarial do trabalhador. Tá? Até quando isso? Até quando isso está valendo? As duas convenções coletivas, né, no que diz respeito a essas cláusulas de suspensão e redução de contrato de trabalho e outras questões que foram afetas, estão disciplinadas na convenção coletiva, elas vão poder ser aplicadas até 31 de dezembro. Então, o prazo de vigência desses ajustes individuais vão poder ser feitos da convenção coletiva, vão poder ser feitos até o final da calamidade pública, né? Lembrando que, caso o presidente da República encerre a calamidade pública antes do prazo inicialmente previsto de 31 de dezembro, as empresas ainda vão poder fazer esses ajustes previstos na convenção coletiva
no prazo de 120 dias a contar da assinatura da convenção coletiva. Então, nós vamos precisar acompanhar esses prazos também. A princípio, o prazo é elástico, vai até dezembro, tá? Caso isso aconteça, vamos imaginar, caso o presidente Bolsonaro, então, estabeleça que a calamidade pública não existe mais a declaração de calamidade a partir do mês que vem, ou seja, a partir de julho. Isso não vai acontecer, obviamente, mas é só para dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que ele faça isso. Então, até quando eu vou poder utilizar as diretrizes previstas nas duas convenções coletivas do Sintoresp e Sindifest, né? 120 dias a contar da data da assinatura do último instrumento normativo. Lembrando que do Sintoresp foi dia 6 de abril e o Sindifest, os dois, não, o Sintoresp e o Sindifest, 6 a 8 de abril. Então, tem um prazo ainda considerável para se aplicar essas duas convenções coletivas. Eu cito como exemplo essas duas porque a maior base dos clientes tem sede na cidade de São Paulo e municípios vizinhos, então, que abrange efetivamente a territorialidade desses dois sindicatos, mas a gente não pode esquecer que a vizinha Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, também disciplinou em convenção coletiva alguns ajustes diferenciados para esse período de calamidade pública. Caso não tenha ajustado, o que eu posso fazer, né? Eu não tenho convenção coletiva local. O que eu devo fazer, então, se o meu sindicato não tratou de trazer esses ajustes para os contratos de trabalho, seja na hipótese de suspensão, seja na hipótese de redução da jornada e salário, ou mais ainda, ou mais, né? Vamos imaginar que a empresa que está sediada aqui no Sintoresp ou sediada no Sindifest diga que não há condições de cumprir com a convenção coletiva porque ainda é pesada no que diz respeito à hipótese de suspensão contratual ou ainda no que diz respeito à hipótese de redução salarial, que ali, pela convenção coletiva, pelas duas, a hipótese de redução salarial ficou adstrita a 25%, né? Lembrando também que muita gente pergunta isso, e não vamos esquecer, pela medida provisória, há a estabilidade garantida para o empregado. Isso é condição prevista na medida provisória. O empregado ele tem estabilidade pelo período da suspensão ou pelo período da redução e finalizado este período por um período idêntico posterior. Então vamos imaginar que meu empregado teve um contrato suspenso por 60 dias pela medida provisória, finalizou, este empregado vai ter mais 60 dias de estabilidade para frente. Então, ao todo, nós estamos falando de 60 mais 60, 120 dias de estabilidade no emprego. É o que este empregado tem, tá? Pela medida provisória. Pela convenção coletiva, se eu quiser suspender ou fazer a redução de jornada com salários, estes empregados não terão estabilidade no emprego. Voltando, vamos imaginar então que eu seja uma empresa sediada, eu esteja sediada na base do Sintoresp ou na base do Sindifest, mas eu analiso a convenção coletiva e percebo que ela não me auxilia, ela não me ajuda em nada, porque a hipótese de percentual de redução salarial não faz sentido para o meu negócio. Eu preciso ter um outro tipo de ajuste com os meus trabalhadores. Preciso ter uma outra hipótese de valores para minha suspensão contratual. E é daí que vem, então, a outra medida provisória, que nós já falamos bastante sobre ela aqui também, então logo quando ela saiu, e depois nós fizemos também um outro seminário sobre isso, logo quando houve o julgamento do STF sobre a medida provisória, que é a 927, que para mim ela é mais importante até do que a 936. Por quê? Porque ela traz, né, no seu conceito, uma grande possibilidade para as empresas e empregados. A gente não pode esquecer desta possibilidade aqui.
né? E não pode esquecer todo o imbróglio que veio junto com essa medida provisória e o porquê hoje ela pode ser efetivamente um grande auxílio para as empresas neste momento que a gente vai ficar em compasso de espera entre a abertura do meu estabelecimento comercial e não saber o que fazer com este contrato de trabalho, tá? Então, lembrando, a medida provisória 927, ela foi a primeira a ser editada, né? Foi no dia 22 de março de 2020, antes até do que a 936, né? Ela diz o seguinte, no seu artigo 2º, que é o artigo mais polêmico, diz o seguinte: durante o estado de calamidade pública, então, portanto, lembrando, foi declarado, né, por decreto legislativo no dia 20 de março de 2020, que até o dia 31 de dezembro foi declarado estado de calamidade pública no Brasil e declarado, portanto, a força maior, né? Este artigo 2º da 927 diz o seguinte: durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, foi isso que eu acabei de dizer, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito. Então, olha, poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Vou contar um pouquinho a história, especialmente desse artigo aqui. Esse artigo causou tanto rebuliço no mundo jurídico que 7 partidos políticos ajuizaram a ação de inconstitucionalidade contra esta medida provisória, né? Para dizer o seguinte: é inconstitucional, é ilegal, está tirando a mão do Estado nesta relação de emprego, está tirando os sindicatos nesta relação de emprego, empregado hipossuficiente não pode ajustar sem a mão protetora do Estado condições para o seu contrato de trabalho e por aí vai, né? O ministro Marco Aurélio de Mello, porque pediram uma tutela de urgência, disse o seguinte, Marco Aurélio de Mello: não há nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade em relação a esta medida provisória, porque justamente ela foi editada por um período de calamidade pública, onde o bem maior a ser protegido é o contrato de trabalho. E nesta hipótese, o empregado pode sim ajustar individualmente com o empregador, claro, respeitados os limites da Constituição Federal, e a gente vai falar sobre alguns exemplos do que significam esses limites. Desde que respeitados esses limites, a empresa vai poder ajustar livremente com o seu empregado hipóteses outras do seu contrato de trabalho para que o vínculo não seja rompido, tá? E isso, diz a medida provisória, terá preponderância esse ajuste individual sobre os instrumentos normativos. O que eu estou falando de instrumento normativo? Convenção coletiva. Instrumentos legais, que é a lei, e negociais, que são os acordos coletivos. Então, um acordo individual feito pela medida provisória 927, ou seja, com base na medida provisória 927, que visa efetivamente a proteção do emprego, é isso que ela procurou ajustar aqui, né? Ela vai ter preponderância sobre a lei, convenção e acordos coletivos. Então, olha que rebuliço tudo isso causou. Muito bem. Uma primeira decisão monocrática pelo ministro Marco Aurélio de Mello do STF diz o seguinte: não existe nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade. Uns 15 dias depois, ou 20 depois, isso foi julgado, essas 7 ações que foram ajuizadas então contra essa medida provisória, elas foram julgadas pelo pleno do STF, né? E no pleno do STF, pela maioria dos ministros, foi declarada
a constitucionalidade desta medida provisória, em especial o artigo 2º, né? Eles podiam ter falado, a medida provisória é válida, menos o artigo 2º, né? Não, eles validaram este artigo 2º, o pleno do STF. Então, parece efetivamente que não há discussão a respeito da validade deste artigo aqui. É claro que ele deve ser aplicado com observância das regras que existem na Constituição Federal, como, por exemplo, eu não posso ajustar com o meu empregado que ele vai trabalhar para mim 15 dias sem nenhuma folga. Por quê? Porque está previsto na Constituição Federal a obrigação da empresa em conceder uma folga por semana ao empregado, né? Não é possível, efetivamente, que os empregados não gozem de um dia de folga no interregno de uma semana de trabalho. Como também não é possível eu ajustar com o meu empregado que ele vai receber, por eventual hora extra feita, um percentual menor que 50%, porque 50% é o mínimo que está previsto de pagamento de hora extra na Constituição Federal. Assim como férias e 1/3, assim como 13º, assim como adicional noturno e outros que tais. Tá? Agora, nada impede, por exemplo, então não posso ajustar com o meu empregado que este ano ele não vai ganhar 13º salário? Não posso, porque está previsto lá na Constituição Federal, para além de existir uma legislação ordinária, existe a previsão na Constituição Federal da verba trezena, né, que é o 13º salário. Então, não dá para ajustar com o meu empregado que ele não vai receber esta verba. Agora, eu posso ajustar com o meu empregado o diferimento deste pagamento. Ao invés de eu pagar esse ano, eu posso pagar para ele, obviamente, se ele concordar, o ano que vem. Eu posso diferir o pagamento, por exemplo, do adicional noturno. Ao invés de eu pagar esse ano por eventuais horas extras que o empregado venha a fazer, eu pago para ele o ano que vem, posso pagar parcelado. O que é interessante nessa história é que a própria medida provisória 927 trouxe, no seu artigo 3º, alguns exemplos do que as empresas vão poder ajustar com os empregados. Então, se tratam de exemplos e não se trata de um rol, portanto, taxativo, né? Alguns doutrinadores já até falaram, isso é engraçado, mas é isso mesmo. Alguns doutrinadores consideram até que o artigo 2º é como se fosse um cheque em branco na mão do empregado e na mão da empresa. E é isso mesmo, tá? Eles vão poder ajustar o que eles quiserem, o que entenderem, para tudo visando a manutenção do vínculo de emprego. Olha os exemplos que a medida provisória 927 trouxe e que estão aqui no artigo 3º. Olha, para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, toda vez que a legislação diz dentre outras, ela está querendo dizer, estou exemplificando, eu não estou fechando aquilo como um rol taxativo. Então, dentre outras, as seguintes medidas: teletrabalho. O teletrabalho é o nome técnico para o nosso home office, que ficou tão famoso e conhecido. Isso, na verdade, já veio com a reforma trabalhista, a regulamentação do home office ou do teletrabalho, e agora ela fica mais clara aqui dessa possibilidade de empresa e empregado negociarem automaticamente a alteração do seu contrato de trabalho para o home office, né? Como isso deve ser feito, como deve ser ajustado, tudo depende de um ajuste individual. É importante que a empresa estabeleça ali quais são as obrigações do seu empregado quando ele fica em casa trabalhando, né? Ou fica em teletrabalho, não necessariamente em casa, e quais as obrigações da empresa em relação à manutenção do vínculo de emprego para este empregado que agora vai trabalhar longe dos olhos do empregador. 2, a título de exemplo, antecipação de férias individuais. E aqui, a medida provisória trouxe 2 exemplos de antecipação de férias individuais. Sejam as férias de período proporcional já adquirido e de período a futuro, de período a adquirir.
Eu posso antecipar as férias para o meu empregado de 2021? Pode. Posso antecipar as férias do empregado de 2022? A resposta é pode. A questão é, será que eu devo? Né? Porque se eu tiver que mandar embora esse empregado por algum motivo, não me parece razoável que a empresa depois consiga fazer claramente o desconto das férias deste empregado, se ela adiantou um período. Agora, se eu ajusto com o meu empregado, por exemplo, né, o gozo de férias de período aquisitivo futuro 2021, vou antecipar para ele 15 dias de 2021, tá? Então, no período aquisitivo referente a 2021, esse empregado tem que trabalhar para mim pelo menos 6 meses para ele me pagar essas férias que eu já adiantei a ele. Né? E posso consignar neste documento também que caso o empregado peça demissão no terceiro mês do período aquisitivo que eu adiantei para ele em 2001, eu posso descontar, eu poderei descontar do meu empregado os 3 avos de férias que eu já adiantei para ele, porque ao invés de ele ter trabalhado 6 meses para mim, ele pediu demissão com 3 meses, portanto, antes do período que eu adiantei para ele. Então, vejam, dá para fazer tudo isso individualmente, precisa tomar cuidado de como esses ajustes vão ser feitos, porque não é tão simples assim, mas é possível fazer, tá? Outra coisa que a medida provisória trouxe de exemplo para as empresas ajustarem individualmente com os empregados. Concessão de férias coletivas, e tudo isso também é o seguinte, não preciso dar aquele aviso prévio enorme para a concessão das férias, tá? Ele pode ser com prazo bem curto, até de 48 horas, que diz aqui a medida provisória. Nada impede que você faça outro ajuste com o trabalhador aqui de 72 horas e etc. Tá? Aproveitamento e antecipação de feriados. Né? Posso antecipar todos os feriados de 2020 e até metade de 2021? Pode. Quer dizer, o empregado fica em casa, eu pago a ele e já considero que todo o período que ele está na casa dele, eu já estou pagando o feriado. Isso significa o seguinte, que quando esse empregado vier trabalhar para mim, e se ele trabalhar num dia feriado, eu não devo mais nada a ele, porque ele já ficou na casa dele com uma folga compensatória do feriado, possivelmente, que ele trabalharia. É um outro mecanismo também, tá? Banco de horas. Posso estabelecer individualmente com o meu empregado banco de horas, tanto positivo quanto negativo. O negativo é que é a novidade, né? O negativo significa que o empregado fica meu devedor, ele fica na casa dele, recebendo pelos dias trabalhados, mas aquelas horas e aqueles dias que o empregado fica em casa, a empresa fica com crédito de horas para depois cobrar depois. Então, significa que quando o empregado retomar o seu contrato de trabalho, se ele precisar fazer hora extra, lembrando, são 2 horas extras por dia, eu não vou precisar pagar a ele, na medida em que talvez o banco de horas negativo esteja bem grande. Então, eu vou fazendo a compensação. Isso é uma novidade também, né? Então, aqui o pensamento é livre. O Carlos, na verdade, ele imaginou algumas hipóteses, então, diferente dessas aqui, como diferimento de algumas verbas, como eventualmente algum percentual a mais retido de gorjeta para fazer frente a quebras do restaurante, ou mesmo para o custeio das taxas de cartão de crédito e débito, e por aí vai. Então, vejam, o pensamento é livre, o que importa agora é que vocês internamente verifiquem o que será necessário para que a minha empresa consiga continuar sem precisar rescindir os contratos de trabalho, porque rescindir qualquer pessoa rescinde, e pronto, e acabou. Né? A ideia aqui é como é que eu mantenho esses contratos de trabalho, né? Em que condições eu consigo manter esse contrato de trabalho para eu conseguir chegar lá na frente, até a abertura do negócio,
até o meu negócio retomar efetivamente o rumo normal, ou ter pelo menos um norte, né? O que eu devo fazer? Eu olho para a minha folha de salário e vejo o que está caro aqui. É o plano de assistência médica? Eu posso tirar? Não, tirar não dá. Eu posso pedir para o meu empregado, então, custear um percentual aqui do plano? Por que não? Durante o período de calamidade pública, não há problema. O que é caro? Lavagem de uniforme, aquele custeio para o empregado lavar o uniforme na casa dele, não posso dividir, não posso retirar. Ao invés de eu pagar 100% do valor do uniforme, não posso pagar 50%. Um outro cliente disse para mim que era muito caro fornecer refeição, né, diariamente para o trabalhador, já que conta com quase 3.000 empregados. É verdade, é muito custoso, efetivamente, ainda que o número de empregados esteja agora reduzido, né, até por motivos óbvios, ainda é caro fazer refeição e custear esta refeição. Não poderia eu ajustar com este trabalhador que ele custeasse parte dessa refeição fornecida? Vamos dividir os custos, a verdade é essa, né? Eu não vejo problema algum. É claro que quanto eu mais arrocho a história, menos eu vou conseguir a fidelização deste meu empregado. Porque, como se trata de um novo ajuste contratual, baseado com base na 927, o empregado precisa concordar também. Não adianta fazer alguma coisa impositiva para o trabalhador, porque isso tende a não dar certo, né? Quando a gente fala com 10 empregados é uma coisa, quando a gente começa a falar com 20, 30, 100, 2.500 empregados, isso toma uma proporção realmente que não se sabe onde vai parar. Então precisa tomar cuidado, por isso que assim, tudo pode, mas talvez nem tudo seja razoável, na medida em que os empregados precisam aceitar também isso. Então, agora o exercício que deve ser feito pelas empresas é na medida em se verificar o que é caro, o que é custoso para a manutenção desses contratos de trabalho, tá? Eu poderia, num ajuste individual com o meu empregado, fazer com que ele não tenha mais a jornada de 220 horas e eu reduzo, então, a jornada mensal. Ele é um empregado mensalista, mas eu reduzo para 110 horas, para 150 horas, para 180, para 90 horas. Isso é possível fazer, tá? Inclusive, o Sindifest já saiu na frente, foi o que eu falei na quinta-feira passada, ou quarta, eu não sei mais, que eu estou perdendo um pouco a noção do tempo, mas o Sindifest já saiu na frente e já previu isso, exatamente isso que eu estou dizendo a vocês, que são modalidades de contrato de trabalho com jornadas diferenciadas, tá? Então, nada impede que a empresa faça esse ajuste individualmente com o trabalhador. Aí, poderia me perguntar, mas então, qual é a diferença? Por que eu preciso do sindicato? Se tudo agora, né, eu vou poder ajustar com o meu empregado individualmente. Porque aqui é o seguinte, aqui, pela medida provisória 927, que, de novo, para mim é um mecanismo excepcional, que a gente nunca teve aqui no Brasil, obviamente a gente também nunca viveu uma situação como essa, mas é uma medida provisória extremamente inovadora, ela só tem valia pelo período de calamidade pública, né? E o que a gente está imaginando, todos os empresários imaginam isso, é que encerrado o período da calamidade, que a gente está imaginando dezembro, que a retomada dos negócios ainda será muito lenta, como eu já disse aqui, né? Então não dá para simplesmente virar uma chave e dizer, olha, durante a calamidade, ao invés de 220 horas, você vai trabalhar 110 horas para mim, eu vou te descontar, eu não vou te pagar o uniforme, eu vou te descontar a refeição, eu vou pagar 13º ano que vem, e blá, 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 e blá, 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 e no dia 1º de janeiro eu volto com a carga total com este contrato de trabalho, né? Já sai de 110 e vai para 220, não posso mais descontar a refeição, não posso mais descontar nada, e aquele contrato meu, que estava bem gerido, bem costurado, no dia seguinte ele vira uma bomba no meu estabelecimento e eu não consigo mais sequer
pagar a minha folha de salários. Então, qual que seria o ideal, né? Claro, para esse período, enquanto ainda não se ajusta com os sindicatos, o ideal é fazer individualmente com o trabalhador. Mas, se a empresa necessitar de algo parecido que foi ajustado com o trabalhador individualmente, necessitar que isso ultrapasse o período da calamidade pública, o ideal e o correto é que isso seja feito via acordo coletivo com o sindicato. Aí também poderão me perguntar, mas será que o sindicato vai aceitar uma situação tão diferente quanto essa? Um contrato de trabalho diferenciado, né, com uma carga horária, um mensalista de 110 horas? Vai aceitar que a empresa não pague definitivamente o plano de assistência médica, ou pague um valor menor, ou o empregado custeie um valor da refeição e etc.? Olha, todos os sindicatos, né, já perceberam, especialmente desta categoria econômica, né, já perceberam o sofrimento que as empresas estão. A verdade é essa. Né? E isso vem se somando à medida em que vai demorar ainda, pelo menos até dia 15 de junho, para acontecer algum cheiro de abertura dos estabelecimentos. Né? Então, isso tende realmente a tomar proporções um pouco mais perigosas. Então, o que os sindicatos já previram? Nós precisamos ajudar as empresas. Precisamos ajudar as empresas, né? Não digo todos os sindicatos, mas a grande maioria já verificou que eles precisam ajudar as empresas de alguma maneira. E precisam ajudar como? Sentando e negociando e estabelecendo outras métricas de contrato de trabalho, tá? Que é o que eu estou dizendo aqui. Então, o que já foi feito no Sindifest já é um avanço. Isso não significa que uma empresa individualmente não possa sentar com o Sindifest, com o Sintoresp, com os sindicatos por aí afora e negociar condições diferenciadas para os contratos de trabalho, dentro e fora do período da pandemia. Tá? Cada condição de sindicato vai depender do limite da negociação de cada um deles, vai depender do ânimo de cada um deles e do poder de negociação, obviamente, não só do negociador, mas como da empresa também. Tá? Mas vale a pena, agora, as empresas se debruçarem nisso tudo que eu estou dizendo. Tá? Verificar efetivamente o que eu preciso fazer com os contratos de trabalho, para que eu possa passar por mais um mês, por mais 2 meses, fazer esse planejamento, né, do primeiro trimestre, no próximo trimestre. O que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que arrochar? O que é razoável para os meus empregados aceitarem? Não é uma conta fácil de fazer, não é tão simples assim, né? E vamos também contar com a hipótese, que é o seguinte: a medida provisória 936 é muito boa? É muito boa. A maioria das empresas do Brasil utilizou? Não há a maior dúvida. Agora, quando esse empregado volta com o seu contrato de trabalho, quer dizer, ele acabou de sair do benefício da medida provisória, ele virou um empregado caro. Por quê? Porque se eu quiser fazer a rescisão do contrato de trabalho do meu empregado, quando ele retorna da medida provisória, ele tem direito ao período estabilitário dele. Né? Que é pelo menos por mais 2 meses ali que eu ajustei com ele o período de suspensão. Ou, quiçá, 3 meses, né? Porque se ele ficou 2 meses da suspensão e mais 1 mês da redução, eu tenho que garantir a ele 3 meses aí de salário, né? As diretrizes em relação ao quanto eu tenho que pagar para este empregado, em relação ao valor da estabilidade decorrente da utilização da medida provisória 936, ela foi prevista no artigo, já falo para vocês, é importante fazer a leitura deste artigo, porque muita gente vai seguir ainda assim, né? Olha, não, eu vou conseguir manter meus contratos, mas 20%, infelizmente, eu vou ter que fazer a rescisão. O que eu faço? O que eu devo fazer? Eu vou rescindir, faço a rescisão e pago a indenização, faço a rescisão e não pago a indenização. Então,
Tudo é uma questão de contingência e risco, mas é importante que a empresa saiba, no momento de fazer o contingenciamento daquele meu empregado, que eu preciso fazer a rescisão contratual e não vou conseguir, ainda com as medidas a serem adotadas pela 927, eu vou ter que mandar esse empregado embora. Então é importante que se saiba quanto aquele empregado custará para mim numa eventual reclamação trabalhista, numa eventual condenação, né? Então, os valores a serem pagos para este empregado, em razão da estabilidade, foram previstos no artigo 10, é isso mesmo, artigo 10 da medida provisória 936. Artigo 10, parágrafo 1º e incisos. Fala exatamente quais são os valores que a empresa deve suportar para fazer frente ao período estabilitário desses trabalhadores, tá? E lembrando também que muitas pessoas nos perguntam isso, né? Quando eu começo a contar esta estabilidade do empregado que retorna da medida provisória 936? E daí nós somos perguntados o seguinte: eu posso conceder aviso prévio para esse empregado e no período do aviso prévio eu já descontar? Vamos fazer um exemplo. O empregado ficou 2 meses de suspensão pela medida provisória, né? Ao ele retornar, ele tem 2 meses de estabilidade. Muito bem, já sei disso. Aí vem as perguntas. Eu posso dar 1 mês de aviso prévio para o empregado, e este 1 mês de aviso prévio já comeria 1 mês da estabilidade dele, e aí no final do aviso prévio eu só pago 1 mês de estabilidade para ele? Não, não dá. Por quê? Aviso prévio e estabilidade são institutos que não se conversam, tá? Existe uma súmula, salvo engano da minha parte, eu não sei se a Cassiana está me ouvindo, mas eu acho que é a súmula 348 do TST. Depois, se a Cassiana puder confirmar isso também, mandar um chat aqui para a gente, falar é isso mesmo, eu fico feliz, mas acho que é isso, 348. E outra pergunta também: essa estabilidade do empregado que retorna 60 dias da medida provisória, ela começa a contar se eu suspender novamente este contrato pela convenção coletiva? Ou ainda que não tenha convenção, vou fazer um ajuste individual com este meu empregado, né? E suspender, é isso mesmo, 348, acho que foi a Cassiana que respondeu. Está no chat para todo mundo, tá? A súmula 348, isso. A súmula, obrigada, Cassiana. A súmula 348 diz o seguinte: aviso prévio, concessão na fluência da garantia de emprego, invalidade. É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego ante a incompatibilidade dos 2 institutos, tá bom? Então, eles não se conversam. Eu não consigo comer a minha estabilidade com o aviso prévio, tá? Assim também como a estabilidade não começa a fluir se no término da suspensão da medida provisória 936 eu inicio a suspensão pela convenção coletiva, ou então individualmente eu faço uma suspensão com o meu empregado, né, pagando ali 40% do piso da categoria, ou outra condição, e suspendo novamente o contrato, né? No início da minha suspensão ali da convenção, no meu ajuste individual com ele, eu começo a contar a suspensão, desculpa, a estabilidade da suspensão da medida provisória? A resposta é não, né? E isso não dá para ajustar com o meu empregado. Já vou falar de outros ajustes também. Não dá para ajustar com o empregado porque são institutos que eles não se conversam também. Existe um instituto da interrupção do contrato de trabalho. Eu já vou começar a responder os questionamentos, tá? Existe um instituto da interrupção do contrato de trabalho e o instituto da suspensão do contrato de trabalho, tá? Cada um deles
tem características próprias e tem consequências próprias. A consequência da suspensão do contrato de trabalho é a não contagem do período no meu contrato de trabalho. Então, não se computa absolutamente nada. Tá? Portanto, neste período, eu não posso começar a contar a estabilidade a partir dali. Eu preciso encerrar a suspensão contratual para iniciar a estabilidade de 60 dias. Coisa diversa aconteceria se o empregado sai da medida provisória 936 por 2 meses, então ele tem estabilidade de 60 dias, e eu coloco este empregado de férias, ou eu coloco este empregado em gozo de feriado antecipado, ou mesmo eu faço a redução do contrato de trabalho. Aí eu já posso começar a contar a estabilidade, porque férias, né, e essas outras condições, férias é um exemplo de interrupção de contrato de trabalho, né? Interrupção onde não há trabalho, mas é considerado tempo de serviço para o empregado, diferente da suspensão contratual. Então, precisa tomar cuidado também com esses dois institutos, para que depois vocês imaginem que estão já considerando a estabilidade deste empregado, quando de fato não, eu só elasteci um pouco mais o início da contagem da estabilidade desse trabalhador, tá bom? Então, o convite que eu faço a vocês é exatamente esse, tá? Que a gente faça esse exercício do que eu preciso no meu estabelecimento comercial e nem adianta buscar isso com exemplos de outras empresas, de outros estabelecimentos, porque isso é muito particular e muito próprio do número de empregados que eu tenho, fôlego financeiro, o ajuste que eu fiz, se eu tenho delivery, se eu não tenho delivery, se eu tenho takeaway, se eu quero fazer takeaway, se eu quero fazer delivery, qual que é a minha projeção para o meu negócio, tá? Então, isso vai variar realmente de negócio para negócio, de estabelecimento para estabelecimento. Eventualmente, eu tenho uma empresa com 10 estabelecimentos e em cada um deles eu vou ter uma condição negocial a ser ajustada com os meus empregados completamente diferente, que depende da demanda de cada negócio, depende do ajuste de cada atividade e de cada estabelecimento comercial. Então, o exercício, e é difícil fazer isso, não é fácil, mas isso precisa ser feito, contas, são ajustes de contas, tá bom? Então, o que é caro quando eu olho para a minha folha de salários, o que está caro ali? E o que eu preciso fazer para ajustar ali, para que eu consiga passar por esses 2 ou 3 meses ainda pela frente, que é o que a gente está imaginando que ainda seja um cenário de muita retração. Retração, primeiro, porque agora a gente realmente está fechado, e segundo, quando abrir, ainda vai demorar um pouquinho para isso acontecer, tá bom? Então, olha, a gente já teve quase 250 participantes, eu fico muito feliz realmente de poder trazer um pouco de auxílio para essa situação realmente que é complicada. Eu sei que não é fácil, mas eu penso que a gente pode tirar um partido muito bom dessa história do 927, tá? Lembrando que precisa ser feito um ajuste escrito individual, não vale ser verbal, porque a gente tem que ter em mente o seguinte, né? Nós imaginamos que todos os empregados que vão ser demitidos neste período que nós estamos vivendo, é quase óbvio que eles vão buscar algum auxílio judicial, né? Ou seja, vão reclamar judicialmente, vão ajuizar reclamações trabalhistas, né? E neste momento de ajuizamento de reclamações trabalhistas, o que eles vão reclamar? Tudo. Tudo e mais um pouco. Até mesmo porque o papel aceita tudo. Então, nós precisamos tomar cuidado de quando formos ajustar esses documentos individuais com os trabalhadores,
que esse documento seja chancelado por um advogado, seja avaliado por um advogado ou coisa do gênero. Tá? Por quê? Porque tem muitos senão ali que você pode, ao ajustar com o empregado, não se ater, não tomar cuidado e vir a ser prejudicado efetivamente. Mas é um bom instrumento para ser utilizado, tá bom? Então, eu vou começar a responder as perguntas, porque são muitas, e eu acho que é importante. Vamos lá. Ó, no caso do Senado aprovar o aumento para mais 90 dias, quantos dias a mais teremos? Não sei, né? A gente vai precisar esperar efetivamente qual vai ser o resultado dessa votação aí do Senado. A princípio, eles tinham pedido o elastecimento tanto da suspensão para mais 60, quanto da redução para mais 90, né? Vamos aguardar. Outra pergunta, suspendi os contratos por 60 dias, esses que finalizam em 6/4. Posso prorrogar por mais 30 dias? Prorrogar com redução, tá bom, Gerson? Preciso fazer um novo formulário para assinatura? Sim, precisa. Na medida em que suspensão, né, dá para o empregado uma condição, ou seja, ele não vai trabalhar, e na redução ele vai trabalhar. Então, ele precisa saber quais são as condições da redução do contrato de trabalho. Tá? Outra pergunta. Significa que o empregado que já está com dificuldade de viver com R$ 1.200, aproximadamente, passaria a receber 700 e metade do piso, e nós vamos pagar esses 700 sem receita? Isso não é uma pergunta, isso é tipo uma reclamação, né? Mas, enfim. Boa tarde. Para as empresas que estão fora de São Paulo, Paula, precisa avaliar as convenções coletivas locais, tá? Se tiver alguma convenção coletiva local e isso faça sentido para vocês, muito que bem, apliquem a convenção. Se não fizer sentido para vocês e vocês precisarem ajustar alguma condição desta que eu estou dizendo aqui da 927, ajustem com os trabalhadores, tá? Lembrando, esse ajuste aqui, por que algumas empresas também preferem o acordo coletivo ao ajuste individual? Por uma questão até muitas vezes de mão de obra, né? Uma empresa com 3.000 empregados, é realmente custoso você sentar com 3.000 empregados e dizer a eles qual será o novo ajuste a ser feito com eles, tá? Porque é individual, não adianta colocar isso como se fosse um contrato de adesão, porque isso tende a dar errado, tá? O empregado precisa aceitar, precisa concordar, tá? Outra pergunta, no caso de suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, não há incidência de encargos, INSS, Fundo de Garantia, férias, 13º. E no caso de redução de jornada de 70%, há incidência desses encargos? Há, né, pela parcela que o empregado trabalha, né? Então, por que não há incidência no caso da suspensão, né? Porque não há trabalho. Então, a paga que a empresa faz tem caráter indenizatório, não há salário. Olha, tem alguém com o microfone aberto que... Renata Gabriel. Desculpe. É porque realmente fica bem ruim de falar. Vamos lá voltar à pergunta. Então, no caso da suspensão, não há incidência porque não há pagamento de salário, né? O empregado não está trabalhando, então a paga que se faz a ele tem caráter indenizatório. No caso da redução é diferente, o empregado está trabalhando, né? Então todo o valor que a empresa vai pagar para ele, a natureza é salarial, portanto há todos os impactos decorrentes da paga do salário. Quais os riscos da aplicação da medida 927? Eu não vejo riscos em relação à aplicação da 927 se ela for efetivamente bem utilizada, ou seja, avaliando-se todas essas marcações que existem na Constituição Federal,
avaliando, que é importante também, hoje de manhã eu tive um call, as cidades e o estado onde elas estão sendo ajustadas, né? A gente sabe que alguns estados, a Justiça do Trabalho tendem a ser um pouco mais rígidas em relação a flexibilizações, que é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, o caso de Salvador, né? Algumas cidades aqui do interior de São Paulo, a 15ª região, também é difícil. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte, é uma boa briga, tá? A 927, eu entendo que, se ela for bem aplicada, se ela observar os limites da Constituição Federal e a empresa não querer flexibilizar muito e muito para aquelas cidades que são extremamente protetivas, eu não vejo isso como um risco alto. Agora, se ainda assim a empresa entender que exista um risco significativo, né, talvez fosse interessante buscar aí sim o auxílio do sindicato da categoria e fazer então um acordo coletivo, né? E aí isso evita realmente ter que, além de ajustar individualmente isso com o empregado, né, na medida em que isso vai ficar mais fácil a aplicação para cada um deles, porque já foi aprovado pelo sindicato, isso pode ter validade para o período pós-calamidade pública, tá bom? Outra pergunta, um empregado que ganha R$ 2.500, eu pagaria meio piso? R$ 700? R$ 615 meio piso, tá, Vanessa? Tá tudo na convenção coletiva, os valores dos pisos, tá bom? Precisa ver em que categoria que a sua empresa está. Existem 3 pisos existentes, o mais baixo, o intermediário e o mais alto. Lembrando que o mais baixo hoje está em R$ 1.230. Então, se a sua empresa estiver com um piso mais baixo, metade desse valor vai ser R$ 615. Outra pergunta, como o estabelecimento que está fechado vai arcar com 50% do piso salarial? O sindicato não irá tomar outras medidas para não prejudicar tanto o funcionário quanto o estabelecimento? Não será feito nem aditamento neste caso? Olha, já foi feito então um aditamento, o terceiro aditamento do Sindifest. Eu não sei se o Sintoresp fará coisa parecida, mas se não fizer, tem aí a 927, tá? Acabei de falar para vocês de todos os ajustes possíveis e imaginários que dá para adotar com a 927, tá bom? Outra pergunta, estamos com os nossos contratos suspensos por 60 dias, posso suspender por mais 30? Ou na sequência dos 60 só será possível aderir à redução? Olha, eu já falei bastante sobre isso, tá? 30 dias. Então, aí precisa ver o seguinte, se a suspensão de 60 dias foi pela medida provisória eu só posso reduzir por mais 30, né? A gente falou bastante isso no começo. Outra pergunta, caso utilize a cláusula da 927, onde posso celebrar o acordo individual? Posso reduzir o contrato de trabalho em 70% e os 30% que a empresa teria que pagar lança no banco de horas? Pode ser feito isso, tá? Onde posso celebrar? Não, né? Com quem celebrar? É com o empregado mesmo, né? Celebrar esse tipo de ajuste com ele, não tem problema. Ela bem disse no começo que após 60 dias só pode usar 30 dias para redução. Isso, é isso mesmo, Luciana. Utilizei a MP 936 e fiz um acordo individual para os meus funcionários. Devo refazer este documento? Depende do que vai ser feito agora no contrato de trabalho dele, né? Se ele vai finalizar a suspensão contratual pela medida provisória, naquele documento da suspensão pela 936, quero eu acreditar que a empresa já fez contar que, finalizado o prazo da suspensão, o contrato de trabalho vai ser retomado, né? Se isso não foi feito, é importante, então, avisar o empregado quanto a isso. Outra pergunta, pela 927, uma vez que estou fechado, posso ajustar a suspensão de trabalho e de salário total até que o restaurante abra? Poder pode, né? Mas acho difícil algum empregado querer isso, tá? Provavelmente ele vai
ele vai solicitar algum outro pagamento, né, que seja de 20%, de 30% do valor ali do salário que ele estava recebendo, ou mesmo do piso da categoria, né? Então, tudo depende do feeling da empresa junto aos seus empregados. Por exemplo, se é uma empresa que tem um pacote de benefícios bastante atrativo, né? Então, imagine, tem cesta básica, tem um plano odontológico, tem um plano médico, tem um ticket alimentação, que a empresa se compromete, um ticket refeição, que a empresa se compromete a continuar dando, paga faculdade, enfim, algum pacote de benefícios atrativo. Não acho desarrazoado, por exemplo, tentar negociar com o empregado individualmente alguma condição para manutenção do vínculo de emprego apenas com o pagamento desses benefícios, ou eventualmente alguma paga de algum valor ali menor do que o que foi previsto na convenção coletiva, tá? Só precisa ajustar esse documento com o empregado. Outra pergunta. Posso acordar pagamento de rescisão parcelado caso ele não aceite a suspensão do contrato, sendo que a cláusula de rescisão do sindicato foi revogada? Olha, a 927, ela é uma medida provisória que visa a manutenção dos vínculos de emprego, tá? Portanto, tudo que eu ajustar individualmente com o meu empregado, que preveja pagamentos diferenciados de rescisão contratual, não terá valor, não tem a menor dúvida em relação a isso, tá? Se eu quiser ajustar para os meus empregados alguma forma diferenciada em relação às rescisões contratuais, será necessário fazer um acordo coletivo com o sindicato da categoria. Lembrando, como eu falei na última quinta-feira, que a convenção coletiva do Sindifest, a terceira, ela revogou a cláusula que trazia a possibilidade de pagamento parcelado com exclusão de alguns valores para os empregados, tá bom? Outra pergunta. São Luís do Maranhão. Queria esclarecimento sobre demissão utilizando por motivo de força maior, fechamento da empresa em consequência da pandemia. Pode ser utilizado para demitir pagando 20% da multa e sem um aviso prévio? Então, olha, a força maior foi declarada pelo governo nesse decreto legislativo número 6 e, se efetivamente, né, houve, é isso que diz o artigo 502, 501 da CLT, né, 501 e 502, se houve o encerramento da empresa, houve o encerramento do estabelecimento, não me parece realmente existir muita dúvida em relação à questão da força maior. E aí sim, você poderia pagar a metade das verbas rescisórias que este empregado faria jus. Há uma divergência dos doutrinadores em relação a quais seriam esses valores em decorrência da rescisão contratual, tá? Então a minha opinião, sim, eu entendo que você poderia sim, desde que houvesse o encerramento das atividades empresariais neste período, aplicar a 502. O que deve ser pago para o empregado e como deve ser pago para o empregado, eu aconselho que você busque o auxílio do seu advogado aí em São Luís do Maranhão, para ele dizer exatamente qual é o entendimento que existe da jurisprudência em relação a essa questão e mais, né? Em relação à questão o quê? Em relação ao que deve ser efetivamente pago por empregado, porque existe uma divergência de entendimento em relação a essa paga, por incrível que pareça, por incrível que o artigo esteja mais claro do que ele já é. E especialmente, foi o Luiz Godinho que me perguntou, e especialmente, Luiz, como é que deve se dar essa chave de conectividade para o empregado conseguir levantar o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Até bem pouco tempo atrás, a Caixa Econômica não estava liberando
a conta vinculada dos empregados, então os depósitos que eram feitos no fundo de garantia, tampouco autorizando que os empregados recebessem o seguro-desemprego, porque exigia dos trabalhadores que eles aparecessem na Caixa Econômica Federal com uma sentença transitada em julgado da declaração de força maior pelo Poder Judiciário. Olha, isso não existe nem nunca terá, né? Quem declarou aqui foi o governo federal, o executivo, dizendo aí da existência de força maior. Então, isso foi bem no começo, me parece que agora realmente a Caixa começou a liberar o fundo de garantia e o seguro-desemprego, mesmo para aqueles empregados que foram feitos a rescisão por força maior. Vale a pena você verificar o que está acontecendo em São Luís do Maranhão, tá? Outra pergunta. Posso fazer um acordo individual que a escala de trabalho pode ser flexível, um dia trabalhar de manhã, outra à tarde, por um período determinado, respeitando os intervalos interjornada? Para os quadros que estão bem reduzidos e como a retomada é por horas de funcionamento menores, seria uma alternativa? Pode, Samantha, eu não vejo nenhum problema, tá? Olha, lembrando, em épocas normais, de normalidade, essa forma de contratação do empregado, né, em jornada móvel e variável, que ficou completamente rechaçada pelo Poder Judiciário, só para a gente lembrar, né, o que é jornada móvel e variável, né? Então, móvel entre as escalas manhã, tarde e noite, e variável o número de horas que esse empregado vai trabalhar para mim, né? Por que isso a Justiça do Trabalho já rechaçou e há muito tempo e no Brasil inteiro, né? Porque o empregado, ele não pode ficar à mercê aí de uma escala de jornada de trabalho a ser montada pela empresa à mercê da vontade do empregador. Esse empregado não tem vida pessoal, não tem outra vida a não ser ficar à mercê ali da empresa e falar, bom, que horas e quanto eu vou trabalhar amanhã, né? Isso não é mais possível realmente, até mesmo porque houve abuso por parte das empresas, não existia, e como até hoje não existe, nenhuma vedação legal para isso. A vedação foi feita pela jurisprudência e porque realmente as empresas abusaram em relação a montar escalas de empregados sem nenhuma anterioridade, sem nenhuma garantia até remuneratória desse trabalhador. Então, utilizando neste período aqui de calamidade pública e dando um pouco mais de segurança para esse empregado quanto a período de trabalho e horas de trabalho, eu não vejo muito problema, tá? Outra pergunta, nosso caso, já utilizamos o prazo de 60 dias de suspensão do contrato, então agora só podemos utilizar 30. Se continuar em pandemia, e já utilizamos o prazo de 90, ainda não estamos funcionando, como proceder? Olha, acho que isso aqui eu já respondi, né, no meio de tudo. Outra pergunta, posso diferir o pagamento do 13º deste acordo, de acordo com base na 927? Posso também acordar algum tipo de suspensão contratual para os casos em que não há previsão em CCT? Pode. Boa tarde. Em relação à antecipação de folgas compensatórias de feriados, ainda se mantém somente os feriados não religiosos? Confere, confere. Ah, boa, Andressa. Os feriados religiosos devemos, como empresa, pagar? Não, não é isso. É que assim, a empresa pode unilateralmente resolver que o empregado vai ficar na casa dele compensando os feriados. Ponto. Unilateralmente. Tá? É como se fosse uma determinação da empresa. Agora você fica em casa, você está compensando esses e esses feriados. Tá? Qual é a exceção a essa regra que está na 927? Aos feriados religiosos. Os religiosos precisa haver concordância do empregado em relação ao gozo antecipado, né? Então, você imagina, o feriado de 12 de outubro é um feriado religioso, né? É Nossa Senhora Aparecida. A empresa não pode unilateralmente dizer para aquela empregada, para aquele empregado, que ele vai ficar na casa dele compensando o feriado de 12 de outubro. Você imagina uma pessoa muito religiosa, aquilo realmente não vai dar certo. Ela vai falar, eu não quero, porque no dia 12 eu não aceito, né? Eu tenho lá
todas as minhas questões que envolvem a minha religiosidade, então, portanto, eu não aceito. Ele precisa, então, aceitar e concordar num ajuste individual a antecipação de gozo de feriado religioso. Não, os acordos podem ser feitos de modo diferente para cada um dos empregados. Não precisa ser igual para todo mundo, tá? Desculpa, eu me perdi aqui nas perguntas. Tem muitas. Espera aí. Nossa, aqui chegou, desculpa, gente, chegou muita pergunta. São Luís, estou utilizando, diferir, antecipação. Os acordos não precisam ser iguais, eles podem ser diferentes, inclusive entre empregados que têm a mesma função ou cargos, não há problema, tá? Outra pergunta, existe uma previsão da aprovação do projeto de lei que possibilita o aumento? Não, eles têm 60 dias para fazer isso, tá? A gente precisa esperar realmente. Boa tarde. Qual a condição para fazermos esse acordo individual mudando o modelo de contrato de trabalho para poder reduzir para 50% sem estabilidade e matando a estabilidade de 60 dias que é oriundo dos afastamentos do MP? Não tem condição. Tem que fazer e ajustar com o empregado, tá? É só isso. Posso reduzir o salário 25% pela medida provisória sem acordo coletivo, considerando o artigo 7º da Constituição Federal? Então, aqui o que a gente orienta que as empresas façam é esta mudança de contrato de trabalho, tá? Desse mensalista de 220 para mensalista de 110. Algumas empresas, eventualmente, vão dizer mesmo isso. Existe vedação na Constituição Federal de redução da jornada e de redução do salário previsto na Constituição Federal. Então, isso só poderia ser feito através de acordo coletivo. Então, olha, discussões à parte, o meu entendimento é que sim, a gente poderia fazer, desde que observado esta condição que eu estou lhe dizendo agora, né? Ou seja, uma alteração do contrato de trabalho, ele muda o regime de mensalista 220 para mensalista 110. Agora, aquelas pessoas, né, aquelas empresas que consideram que ainda assim há risco na alteração da jornada e salário, então é importante buscar um ajuste com o sindicato da categoria, como foi feito com o Sindifest, para possibilitar e viabilizar este acordo individual, tá? Por quanto tempo pode durar o acordo com base na 927? É o período da calamidade pública, como eu falei, né? Outra pergunta. No caso do colaborador não aceitar o acordo, a empresa obrigatoriamente tem que demitir nos moldes tradicionais? Não, não tem que demitir, né? É claro que a empresa precisa utilizar do seu argumento ali, do porquê que aquilo faz sentido para a empresa, né? E obviamente, por isso que eu falei, isso deve ser um feeling, né? Entre a empresa e empregado, e saber que isso faz sentido também para o empregado, alterar as condições de trabalho dele para que o vínculo seja mantido. Porque senão ele vai falar o seguinte: eu prefiro que você me mande embora, né? A ter um contrato de trabalho nesse sentido. Então, eu acho que aí, o que a empresa pode fazer? Ajustar com o empregado, então, a possibilidade de rescisão contratual por mútuo acordo, né? Nessa hipótese, a rescisão para a empresa sai um pouco mais barata, porque ela paga metade do aviso prévio indenizado, metade da multa do fundo de garantia, e o empregado saca
80% do fundo e não recebe o seguro-desemprego. Tá? Então, nesta hora, tem que ter muito jogo de cintura e muita psicologia mesmo para conversar com o empregado e mais do que isso, né? Ver se isso faz sentido realmente para o trabalhador, porque se ele percebe que é mais vantajoso ele ir embora do que ele continuar com o contrato de trabalho, ele realmente vai fazer de tudo para ser dispensado e, lembrando que a empresa não tem a obrigação de fazer a dispensa sem justa causa. Se ele não quiser continuar trabalhando, a empresa pode ajustar com ele a rescisão contratual por mútuo acordo. Tá? Outra pergunta, queria saber se nessa época é possível fazer a demissão por motivo de força maior. Uai, eu acho que eu já respondi. E neste momento, os sindicatos aceitariam um programa de demissão voluntária? Tenho pessoas querendo voltar para seus estados, entre outros. Pode ser, mas me parece que os sindicatos, né, para eles aceitarem um PDV, as vantagens para os trabalhadores teriam que ser muito significativas, na medida em que uma das condições do PDV é dar quitação ao contrato de trabalho, para esse empregado nunca mais poder reclamar, né, poder ajuizar uma reclamação trabalhista contra a empresa, né? Então, a resposta é sim, mas me parece que os sindicatos vão pedir uma contrapartida muito alta, significativa, né, financeira para a empresa, porque o PDV traz realmente a quitação do contrato de trabalho, tá? Se eu fizer uma redução com base na medida 927, qual é o valor máximo que posso reduzir? Então, é isso que eu já falei, né? A redução é diferente da suspensão, né? Tudo vai de acordo com aquilo que faz mais sentido. Não me parece razoável também reduzir tanto assim, porque aí o empregado vai ficar até mais caro, a depender dos benefícios que este empregado tem atrelado ao seu contrato de trabalho, né? Então a pergunta é, se eu tiver que reduzir tanto assim, será que não é mais fácil fazer com que um outro trabalhe o dobro do que ele ia trabalhar e esse empregado deva, então, deixar o posto de trabalho? Então, é uma conta a ser feita também, né? Porque o empregado, ele não é só o salário, tem os benefícios todos que estão atrelados a ele, que por mais que você consiga fazer alguma redução, ele vai continuar saindo caro para você, né? É questão de fazer conta, não me parece ser muito razoável isso. Pagamento de estabilidade na rescisão, considera a média de gorjeta ou só do salário? Mas olha, então, aí precisa ver, né? Se essa estabilidade do período da redução, ele recebeu a gorjeta, né? A gorjeta, então respondendo, a gorjeta entra na média se ele recebeu, né? Se não tem lançamento, não entra na média. Pelo conhecimento, vocês acreditam na extensão da MP por um período maior? Eu não acredito, tá? Estou sendo bem sincera e honesta, eu não acredito. Não estou sendo pessimista, acho que mais que realista. Mas vamos torcer. Os que são aposentados ou mais de 60 anos que não podem retornar, qual a melhor alternativa para manter emprego com o menor custo? Então, eu gosto bastante da figura da antecipação das férias, né? Porque a suspensão pela convenção coletiva, ou mesmo por ajuste individual, ela é interessante? É interessante, só que é um fundo perdido, né? Eu pago ali o dinheiro da suspensão contratual, por mais que seja 30% ou 40% ali do piso da categoria, ela não está quitando nada, né? Ao passo que, se eu adianto nas férias para o empregado, eu posso estar quitando um direito que já é dele, né? Se eu adianto o 13º salário, eu estou quitando um direito que já é dele. Ele fica em casa e eu adianto alguns direitos para ele e ajusto com ele individualmente que, se ele pedir demissão antes de finalizado o prazo que representa o trabalho daquele direito antecipadamente concedido, eu vou poder descontar dele da rescisão contratual. Tá bom? Aí perguntaram de novo, demissão por motivo de força maior, pagando 20% da multa e sem um aviso prévio. Então, aí eu já respondi lá em cima, né, que é possível sim,
desde que a empresa comprove o encerramento das atividades, né, ou mesmo do estabelecimento comercial e não necessariamente da empresa. Outra pergunta, a cláusula 8ª do Sindifest previa pagamento de saldo de salário, férias, etc. Devemos considerar que foi revogado o parcelamento ou a cláusula integral? Foi revogada a cláusula integral, tá? Ou seja, agora teremos que efetuar o pagamento do valor integral das verbas decisórias contemplando aviso prévio? Sim, salvo se conseguir fazer um acordo coletivo com o sindicato, tá? Se após a suspensão de 60 dias da MP eu suspendo pelo sindicato ou faço um acordo pela MP, esse período dessas duas últimas suspensões conta para o cumprimento da estabilidade? Então, Carol, eu já respondi isso, né? A suspensão contratual iniciada logo após o período da suspensão da medida provisória 936, a estabilidade não começa a ser considerada, porque no período da suspensão contratual não há contagem de nenhum prazo. Tá bom? A 936 será prorrogada? A gente já falou sobre isso, né? Doutor André, existe uma perspectiva de prazo para que o Congresso aprove novos prazos da medida provisória? Tem 60 dias para eles fazerem isso. O período de suspensão gera direito a 12 avos de férias e 13º? Período de suspensão? Não. Quem fez uso da medida provisória 936 poderá reduzir o piso salarial ou redução da carga horária? Então, quem fez uso da medida provisória 936, os 2 meses de suspensão, vai poder utilizar mais 30 dias da redução salarial e de jornada da 936, tá? Até quando posso utilizar a suspensão de 120 dias do Sintoresp? Olha, tanto o Sintoresp quanto o Sindifest, as empresas vão poder reduzir ou suspender até o final da calamidade pública, que foi declarada até 31 de dezembro, salvo se o período de calamidade pública for antecipado pelo governo federal. Nessa hipótese, então, esses ajustes todos vão poder ser feitos pelo prazo de 120 dias a contar da assinatura das convenções coletivas. O que acontece se o empregado não aceitar os termos do contrato individual? Ele não é válido, tá? Por isso que é importante. Então, não adianta a gente, pode tudo, é verdade, mas a gente tem que lembrar que o empregado também precisa aceitar, né? Não é um contrato de adesão isso. Então, é importante, e aqui está bem claro, isso é um ajuste feito empresa e empregado. E na medida que, se isso for alterado muito significativamente, e depois ele alegar vício de consentimento, vai ficar difícil a empresa conseguir sustentar a validade deste documento numa eventual reclamação trabalhista, tá? Outra pergunta. Se houver a suspensão de 60 dias, o 13º também reduz na proporção de 2 meses? Sim. Outra pergunta. Se antecipa o pagamento de férias e se vencer e este funcionário for demitido antes desse período aquisitivo, posso descontar as férias que paguei a mais? Então, aí depende, né? Se a rescisão contratual fui eu, a empresa que deu causa, não me parece razoável que a empresa efetue descontos de férias que foram antecipadas. Agora, se a empresa antecipou e foi o empregado quem pediu demissão, eu não vejo nenhum problema no ajuste individual com o empregado, a empresa viabilizar numa cláusula a possibilidade de desconto. Tá? Outra pergunta, se colocarmos os empregados que voltaram da suspensão pela MP em suspensão pela convenção coletiva, então não conta com um período de estabilidade, correto? Correto. Mas se colocarem redução de jornada pelo sindicato, conta com um período de estabilidade? Correto. E férias parceladas pelo sindicato também conta? Conta. O período de férias conta, o parcelamento é pagamento, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os colaboradores que já tiveram 60 dias de suspensão pela MP e continuarão sem trabalhar, poderíamos usar 30 dias de redução para manter a MP 936? Mesmo que o colaborador não vá trabalhar? Então,
É uma pergunta interessante essa, né? Porque, na verdade, ele vai ficar mais caro para você, né? Você vai ter que lançar salário para ele, né? E vai ter todos os avos e, e consequências salariais em cima de um valor que ele não está trabalhando para a empresa, né? Meio bizarra essa hipótese. Fora a possibilidade disso ser contestado pelo empregado, né? Porque contestarão. A gente sempre tem que imaginar o seguinte, né? Toda vez que a empresa toma dinheiro do governo, eu aconselharia que a empresa observasse todas as regras legais efetivamente, que estão dispostas na medida provisória, depois não vir a ter problema com execuções fiscais, né? Está bem claro na medida provisória que tudo que a empresa lançar, né, para buscar esse auxílio do governo e depois se descobrir que os lançamentos foram feitos de forma errada, né, por má fé ou não, aquilo vira uma execução fiscal contra a empresa, né? Vira um processo, efetivamente, um processo fiscal contra a empresa. Claro, a empresa vai poder contestar administrativa e judicialmente a execução fiscal? Claro que sim, mas a depender de como isso foi ajambrado e manobrado, não tem muita defesa, né? Então a empresa vai ser obrigada a devolver esses valores para o erário público, tá? Para a União, no caso. Ao utilizar a redução salarial em 50%, posso deixar o funcionário em casa 15, uma vez que a loja não vai abrir 15? Pode. Só que aí, Luiz, é o seguinte, você não pode esquecer que o empregado tem que ter um dia de folga na semana, tá? Então não dá para deixar ele 15 e 15, né? 15 trabalha e 15 folga necessariamente. Outra pergunta, no portal do empregador web ainda tem empregados que estão aguardando processamento. Neste caso, sabe nos informar se quando processado o colaborador receberá retroativo? É uma boa pergunta. Olha, muitas das coisas que estão previstas na medida provisória, na prática, é difícil ela se consolidar. Ela tem se mostrado difícil de se consolidar porque é tudo muito novo, né? O portal empregador web é novo, então muitos lançamentos foram feitos de modo equivocado e ainda não foram disponibilizados. Hoje eu recebi uma notícia, acho que foi até a Patrícia Navarro que passou isso para a gente, não sei se ela está aí assistindo a gente, mas ela já passou que alguns ícones até de alterações e ajustes, né, que foram lançados equivocadamente pela empresa, vão poder ser retificados, né? Então você veja, faz quase 60 dias que a gente está nessa história e só hoje o portal abriu a possibilidade para que as empresas façam eventuais retificações. Portanto, eu não saberia lhe responder se isso definitivamente vai ser pago retroativo ou não. Eu não posso te garantir isso e acho que ninguém poderia garantir efetivamente isso. Outra pergunta. Em 1º de abril, suspendi os contratos dos meus empregados pelo Sintores por 120 dias. Em 13/4, iniciou a suspensão. Encerrando o período da suspensão, fica suspenso. Olha, eu acho que eu já respondi essa pergunta. Não, é melhor fazer um novo documento, tá? Porque as suspensões foram sobrepostas, né? Então, ele tinha uma suspensão pela convenção coletiva com uma condição de pagamento que não gerava estabilidade, etc. Veio a medida provisória e você suspendeu com um pagamento e com outra condição. Terminou, você vai querer continuar com a suspensão da convenção coletiva, não há problema, mas é importante fazer um novo documento, porque o empregado precisa saber e ter certeza do que acontece com o contrato de trabalho dele. Olha, não é difícil a gente imaginar, né, a quantidade de perguntas que virão aí em reclamação trabalhista, dizendo o seguinte: excelência, eu não sabia nem qual era a condição que o meu contrato de trabalho estava. Eu não sabia se eu estava em casa de férias, de banco de horas negativo, de suspensão contratual. Não dá. Quero pedir indenização por danos morais, porque eu fiquei estressado com isso. Ele tem razão? Total. Então, as empresas precisam documentar
todas as alterações contratuais que estão sendo feitas com os trabalhadores e para os trabalhadores, tá? Essa comunicação é importante. A gente sabe que está difícil fazer a comunicação com eles, porque a maioria está em casa. A gente sabe que eles não vão poder fazer esses ajustes assinando, né, essas suspensões e etc. pessoalmente, mas a gente já, né, explicou quando da edição da 936 que é importante entrar em contato com o empregado, ou mesmo gravar um áudio para ele, passar esse documento por WhatsApp, pedir que o empregado dê um ok, né, com um joinha ou mesmo ok, dizendo que aceita aquela condição, guarda aquela mensagem eletrônica, e quando o empregado voltar a trabalhar, né, pegar o documento por escrito do empregado, tá bom? Outra pergunta, é possível o governo... Não dá para saber, Júlio, vamos aguardar, estamos todos aguardando. Doutora Andréa, por gentileza, pode repetir a questão da estabilidade da MP nas férias? Estabilidade vence em 31/9, concedendo férias não altera a vigência da estabilidade? Nas férias, se a empresa conceder férias, o período estabilitário corre nas férias, tá bom? É isso. Outra pergunta, fiz a suspensão de 60 dias pela MP 936, agora posso migrar para a suspensão do Sintores pelo mesmo período para fluir a estabilidade? Não, lembra que eu falei que a suspensão, o período da suspensão, ele não conta a estabilidade adquirida pela suspensão da medida provisória 936, tá bom? Precisa tomar cuidado com isso, porque senão você está pensando que está correndo a estabilidade deste empregado, quando na verdade você só prorrogou e protelou o início da contagem da estabilidade dele, tá bom? Outra pergunta, com mais de 60 anos, pode retornar ao trabalho caso queira por vontade própria ou vai ficar proibido para a retomada? Não é que é proibido, né? A gente diz que é fortemente recomendável que esses empregados fiquem em casa, todos os trabalhadores que estão em grupo de risco, tá? Outra pergunta, não ficou muito claro, se já que não ficou muito claro. Já que suspendemos o contrato por 60 dias via MP, podemos agora suspender? Olha, está claro, sim, e cristalino. Está valendo as convenções coletivas, tanto do Sintoresp quanto do Sindifest. Portanto, se as empresas quiserem adotar as duas medidas que lá existem, que são suspensão dos contratos de trabalho e redução da jornada e salário, poderão adotar. E poderão adotar até quando? Até o período da calamidade pública, 31/12. Eu posso adotar, então, as convenções do Sintoresp, tá bom? A única coisa que não dá é considerar a estabilidade da medida provisória no período da suspensão da convenção coletiva pelo Sintoresp, tá? Outra pergunta. A minha empresa não fez pagamento dos feriados em função da escala reduzida, mas tem funcionários com banco de horas devedor para a empresa. Tem como usar esse saldo negativo para pagar os feriados? Então, alguns diriam que não e outros diriam que sim. Neste período, Mônica, dá para ajustar isso sim, tá bom? É preciso fazer este acordo individual de horas negativas, compensação de feriados e etc., e dá para fazer sim. Não ficou clara a questão da estabilidade da medida provisória. Exemplo. Gente, será que eu estou lendo de novo a mesma pergunta? Não ficou clara a questão da estabilidade da medida provisória. Exemplo. Olha, alguém quer abrir o microfone e fazer a pergunta, porque eu já expliquei acho que 3 vezes a hipótese da suspensão. Pediu para explicar novamente. Olha, existe a suspensão da medida provisória 936, que é esse com subsídio do governo, que gera ao empregado estabilidade no emprego pelo período da suspensão da medida provisória e por período idêntico ao término da suspensão.
né? Isso é uma coisa. E existe a suspensão do contrato de trabalho com condições e consequências diferentes para o contrato de trabalho que estão previstas na convenção coletiva. É essa a sua pergunta, né? Não, a pessoa não se identifica aqui, mas é essa a pergunta. Acho que ele está com dúvida da estabilidade, acho que é isso então, né? Ele não está falando mais, mas eu acho que é isso. Olha, a estabilidade, de novo, né, para ficar claro, a estabilidade não é considerada, ou seja, ela não começa a sua contagem, ela não conta o período de suspensão contratual. Não conta, tá? É isso. Outra pergunta. Vamos ao cenário. Acabaram os benefícios emergenciais e nos vimos às voltas com o custo total da folha de pagamento. Terá alguma legalidade um acordo com redução de salário em função da não condição da empresa de arcar com o salário total? Sim, Luiz, é o que a gente está falando aqui, né? Utilizar a 927 para estabelecer outras formas de ajustes de jornada de trabalho e, portanto, de salário para os empregados, ou até mesmo de ajuste de suspensão do contrato de trabalho, tá bom? Outra pergunta, qual seria a melhor saída, então, para os funcionários suspensos por 60 dias que não podem voltar? Então, aí pode conceder férias, pode conceder suspensão do contrato de trabalho, feriados antecipados, banco de horas negativo, e por aí vai, tá? Outra pergunta, os feriados que foram antecipados, Corpus Christi, Consciência Negra e Revolução Constitucionalista, devemos pagar como feriado ou dias normais? Então, André, depende, né? Os feriados foram antecipados, portanto, se o empregado trabalhou nesses três dias que foram considerados feriados, a empresa ela tem a obrigação de ou pagar esses dias, a hora vale 100% a mais, ou dar uma folga a mais, né? Ah, André, eu não consigo nem fazer uma coisa e nem outra. Eu não posso protelar o pagamento desses 3 dias feriados que meu empregado trabalhou para o final do ano. Posso pagar esses 3 dias só em dezembro, em janeiro do ano que vem, pagar parcelado, conceder uma folga compensatória em março do ano que vem? Pode. Vamos fazer um ajuste com o empregado, um ajuste individual, estabelecendo exatamente qual vai ser a diretriz da empresa em relação a esses 3 feriados que foram trabalhados pelo empregado, antecipados pelo governo municipal e estadual, tá? Os empregados demitidos poderão ser recontratados, porque, se não me engano, antes da pandemia tinha um período de 6 meses. Já vou responder. Última pergunta. No caso de rescisão a serem feitas, para funcionários que tiverem redução da jornada e do salário, a base de cálculo das verbas rescisórias durante o período de redução diminui? Diminui, né? No caso de rescisão, precisa ser considerado todo o lançamento que foi feito aí no período da média aritmética deste empregado, né? Então, se realmente ele teve uma redução do salário dele, o valor do salário reduzido vai entrar na média aritmética. Isso não tem muito por onde fugir, né? Na verdade, não teve alteração em relação a esse período de recontratação. Existe, na verdade, uma normativa da Caixa Econômica Federal sobre uma presunção de fraude nas rescisões contratuais, fraude ao fundo gestor do fundo de garantia, se ocorre a rescisão contratual com a imediata recontratação. Então, a empresa rescinde, o empregado saca o fundo de garantia, né? Saca a multa do fundo de garantia e, em pouco tempo, a empresa acaba fazendo a recontratação. Essa normativa da Caixa Econômica Federal trata dessa presunção da hipótese de fraude se a recontratação é feita num prazo inferior a 90 dias, salvo engano, tá? Mas
Em 25 anos que eu estou advogando nesta área especificamente, eu nunca vi alguma hipótese de alguma empresa vir a ser investigada, ou mesmo apenada, ou mesmo multada, em relação a essa possibilidade de declaração de fraude ao fundo gestor por conta de uma demissão sucedida por uma recontratação num curto período. Agora, isso não significa, obviamente, que as empresas, porque eu nunca, em 25 anos, vi nenhuma ser investigada, que as empresas vão começar a fazer isso como forma de tentar ajudar o empregado e recontratar, etc. e tal, né? Então, só precisa tomar cuidado com isso, mas também me parece que isso tudo, neste momento que a gente está vivendo, até essa normativa da Caixa Econômica Federal, ficaria um pouco posta de lado, porque não me parece que essa seja a razão, efetivamente, da rescisão e da automática recontratação, né? Mas é isso, não mudou nada, não houve nenhuma outra normatização da Caixa Econômica em relação a essa hipótese de presunção, tá? E acho que a última pergunta, se utilizarmos a suspensão pelo sindicato, não, é penúltima. Se utilizarmos a suspensão pelo sindicato, o funcionário que ganha mais de um piso ganha somente meio piso? Tem limite de valor do salário? Não, é meio piso só, tá? Não tem nada diferente disso. Última pergunta. Os empregados que estão com escala reduzida, por exemplo, 50% de redução de jornada e deveriam trabalhar 110 horas, mas trabalham 120 horas, posso lançar no banco de horas essas 10 horas que trabalharam a mais? Ou posso dar folga compensatória para o próximo mês? Pode, Márcia. Não tem problema não, tá? Se você fizer redução, ele trabalhar mais, você pode considerar isso sim como hora extra e trabalhar essa hora extra na medida em que você, imagino, já tem autorização para fazer o banco de horas do empregado, e mesmo que não tiver autorização, você pode ajustar com ele essa possibilidade de compensação dessas horas extras em período elástico. Inclusive a medida provisória diz que é possível fazer compensação de banco de horas negativo ou positivo, iniciando a contagem do banco de horas em prazo de 18 meses, iniciada após o término da calamidade pública. Quer dizer, é um prazo bastante elástico que as empresas podem ajustar a compensação do banco de horas com os seus empregados. Olha, obrigada, viu, gente? Acho que só tem mais uma pergunta aqui, e daí eu encerro. Tá? Última pergunta. As férias concedidas agora que o funcionário esteve 2 meses com carga reduzida, não muda nada no valor das férias dele, correto? Mas irá mudar para o período aquisitivo, confere? É o contrário. É o contrário. O período aquisitivo não muda, o período concessivo sim. É o contrário, tá? Se você quiser me mandar um e-mail reservadamente, a gente se fala pelo e-mail, tá bom? Olha, gente, muito obrigada. Já faz 2 horas que a gente está aqui, o tempo voa, tá? Até para não deixar a todos cansados, mas acho que a princípio era o que a gente tinha para falar aqui hoje, de todas essas possibilidades. Então, é importante que realmente esse trabalho interno seja feito mesmo por vocês, tá? Não estou dizendo que seja nenhuma panaceia, né? Não é uma cura para todos os males essa 927, mas não deixa de ser um horizonte que as empresas efetivamente podem vislumbrar como uma saída, né, uma alternativa a mais que as empresas podem ajustar com os seus empregados, especialmente nesse próximo trimestre, que a gente ainda não sabe, é um trimestre próximo ainda com muitas incertezas, não se sabe se vai haver ainda essa prorrogação da medida provisória 936, não dá para contar com isso, né? Não se sabe exatamente quando serão autorizados aí, será autorizado o funcionamento das atividades de restaurante. Então, não deixa de ser
um horizonte, tá bom? E se alguém mais tiver alguma outra dúvida, obrigada, tá todo mundo agradecendo aqui. Muito obrigada, viu, gente, pela colaboração de todo mundo. E se vocês tiverem ainda alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, como sempre, por e-mail, pelo celular, por WhatsApp, tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde. Até mais.